palavra, abra aí sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Vamos ler do verso 47 até o verso 50. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Em nosso último encontro aqui, ao redor da mesa do Senhor, no mês de fevereiro, nós refletimos, analisamos aqui a tristeza que Jesus experimentou ali no jardim de Getsemane, a angústia, a dor, o sofrimento que ele passou naquelas horas em que esteve ali no Getsemane. Imediatamente após aquele momento, Jesus passou por outra experiência de grande tristeza, de imensa tristeza, que é exatamente o relato aqui que nós acabamos de ler, quando ele é traído por Judas. Se você perceber, diz que falava ele ainda uma referência àquilo que nós vimos na última ceia. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. Ao longo do período republicano, Roma, o grande império, Roma ainda não era um império, mas Roma adotou uma política de conquista e de expansão. E aquilo que era uma república veio a se transformar num império. E nesse momento em que Roma deixa de ser uma república e se torna um império, exatamente por causa dessa política expansionista, os generais romanos, que são aqueles que estão à frente do exército, eles ganham grande força, eles ganham grande destaque ali em Roma, e chegam um momento que eles tomam o poder do Senado e chegam ao poder. Depois de algum tempo, 3 homens vão conquistar Roma, vão liderar Roma, na verdade: Júlio César, Pompeu e um homem chamado Crasso. Eles vão inaugurar em Roma aquilo que ficou conhecido como o primeiro triunvirato, o governo de 3. Passaram-se alguns anos e Júlio César
se prevaleceu sobre os outros dois e se transformou no primeiro imperador de Roma. O Senado romano, que tinha perdido o poder, não ficou nem um pouco satisfeito com o governo de Júlio César, e eles idealizaram a morte do imperador. Num determinado dia, numa determinada emboscada, vários senadores romanos armaram para Júlio César. Cada um deles pegou lá uma faca, uma pequena espada e foram na direção dele. E quando ele se viu ali encurralado, entendendo que era o fim da sua vida, ele percebeu que entre os senadores estava um que ele jamais imaginava que ali estivesse. Quando ele vê e se depara com seu amigo pessoal, que na verdade era uma espécie de filho para ele, ele vira para ele e diz: Kai su teknon, até tu, filho, que traduzido para o português é até tu, Brutus, até você. Essa história ficou tão famosa que séculos depois inspirou Shakespeare a escrever uma de suas peças mais famosas, cujo título é Júlio César. E essa expressão, até tu, Brutus, passou a simbolizar uma traição inesperada, especialmente vinda de alguém que você tem plena confiança. Kai su teknon, até tu, Brutus. Traição é algo profundamente repudiado entre nós seres humanos. E é repudiado e odiado porque a traição fere um dos pilares fundamentais das relações sociais, que é a confiança. Traição fere confiança. E a nossa sociedade, a nossa organização, ela se estabelece, ela se baseia em laços de compromisso, em laços de cooperação. Quando um casal se casa, confiança, cooperação, compromisso. Quando você abre um negócio com alguém, compromisso, confiança. Quando você passa a fazer parte de uma igreja, compromisso, confiança. E nós poderíamos continuar aqui listando vários tipos de relações, onde nós, para nos relacionarmos, nos baseamos na confiança, no compromisso. E o que rompe esses laços é exatamente a traição, que vem junto dela trazendo dor, revolta, mágoa, insegurança, amargura. Enquanto a lealdade, a fidelidade são atitudes exaltadas na nossa sociedade, a ponto de estarem presentes na literatura, nos filmes, onde as pessoas veem aquilo dali e celebram a fidelidade, a lealdade. Por outro lado, a traição é uma das atitudes mais odiadas entre nós seres humanos. Quando nós ouvimos a palavra traição, traidor, alguma coisa ruim surge dentro da gente. Algum sentimento de ojeriza aparece dentro de nós. E se há uma palavra mais feia ou mais repulsiva que traidor, certamente que essa palavra é o nome Judas. Você conhece alguém chamado Judas? Eu não conheço. Pode ser que exista, mas essa pessoa carrega com ela
uma maldição. Judas é o mais famoso e o mais desprezado de todos os discípulos. Se você observar, em todas as listas do Novo Testamento que descrevem ali o nome dos discípulos, ele é sempre o último. Ele é sempre colocado por último. A única lista em que o nome de Judas não aparece é lá em Atos 1, porque nem é citado. E interessante que todas as vezes em que ele é mencionado, existe uma observação logo depois do nome dele, que é aquele que o traiu. Não existe nenhum comentário sobre os outros discípulos. João, o discípulo amado. Tomé, aquele que duvidou. Não existe. Mas quando fala o nome de Judas, existe esse comentário, aquele que o traiu. Judas é o símbolo máximo da decadência em toda a história da humanidade. Ele cometeu o mais terrível, o mais hediondo ato individual de todos os tempos. Ele traiu o Filho de Deus, perfeito, sem pecado, e fez isso pelo preço de um escravo. As 30 moedas eram equivalentes ao preço de um escravo. Foi a forma como ele olhou para o Mestre, para aquele que ao longo de 3 anos o abençoou, pregou, tocou o seu coração. A história de Judas é um exemplo tocante da torpeza a que o coração humano é capaz de chegar. Ele passa 3 anos ao lado de Jesus, 3 anos ao lado do Mestre, mas mesmo diante de todo esse tempo, mesmo durante todo aquele tempo, o seu coração parece que vai se tornando cada vez mais endurecido, cada vez mais cheio de ódio. Esse texto que nós temos diante de nós, ele descreve, como disse há pouco, outra profunda experiência de dor do nosso Senhor, quando ele é traído por um dos seus discípulos. Você já foi traído por alguém? A narrativa desse evento, ela é repleta de drama, repleta de tragédia, repleta de tristeza. Ela revela a angústia e a dor de alguém que é traído. E não foi uma traição simples, foi uma traição com ingredientes, com detalhes de crueldade. O verso 47 nos diz que enquanto Jesus ainda falava ele ainda, Judas veio acompanhado de uma multidão. A palavra aqui no grego dá a entender muita gente, centenas de pessoas. O que Jesus ainda falava? Falava ele ainda o quê? As palavras ali do verso 45 e 46, aquilo que nós estudamos no sermão passado. Vamos lembrar aqui um pouco daquilo que nós vimos, um pouco do que está acontecendo aqui, para a gente entender a força desse texto dramático que Mateus nos descreve aqui. O que está acontecendo aqui nesse cenário? 6 dias antes disso daqui, no sábado, Jesus chega em Betânia, uma pequena vila a leste de Jerusalém. Ele chega ali
e ele inicia a preparação para a Páscoa que ia acontecer em Jerusalém. Isso foi no sábado. No domingo, ele se encontra e ensina uma multidão que vem a Betânia para encontrá-lo, para vê-lo. Ele passa o dia com aquela multidão, ensinando, pregando, anunciando o reino de Deus. Na segunda-feira acontece a famosa, tão conhecida entrada triunfal dele em Jerusalém. Ele sai de Betânia e vai para Jerusalém. Naquele momento, diz a Bíblia que a multidão joga sobre ele ali ramos de palmeiras e aos seus pés o saúdam como Messias. Na terça-feira, ele vai ao templo, ele ensina, ele confronta, ele condena os líderes religiosos, e no final daquele dia, ele faz um discurso aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, sobre a sua segunda vinda. Na quinta-feira, ele vira para os seus discípulos e diz a eles que era o momento deles prepararem a Páscoa. Naquele momento, ou naquela refeição ali no cenáculo, só João que descreve isso. Ele vai ali, lava os pés dos discípulos, ele transmite aos discípulos várias lições, e talvez a maior delas é sobre humildade. Ele transfere aos discípulos o seu grande legado. Ele diz: olha, eu vou morrer e vocês devem continuar o meu ministério. Ele faz promessas valiosas, importantes aos discípulos, e em algum momento ali perto daquela refeição, Judas se retira para executar o que nós acabamos de ler, para colocar em prática a sua traição maligna. Ele deixa o cenáculo e ele vai fazer o trabalho covarde dele. Antes da meia-noite, Jesus deixa o cenáculo, ele sai da cidade, ele desce a encosta e ele vai levando os discípulos para o Monte das Oliveiras. Quando chega ali, ele fala com os seus discípulos, ele alerta os discípulos para que ficassem vigilantes diante do que estava por vir. Ele os exorta a permanecerem em oração. A angústia inunda o coração de Jesus. Eles prosseguem ali subindo o Monte das Oliveiras até que chegam lá no Getsêmani. Ele deixa ali 8 discípulos em algum lugar dentro daquele jardim, e para um lugar mais reservado ele leva Pedro, Tiago e João. Pede então a Pedro, Tiago e João que fiquem ali aguardando, porque ele ia para um outro lugar orar sozinho. O texto diz que Satanás vai até o encontro de Jesus e o tenta severamente para evitar a cruz. E naquele momento tão angustiante, ele diz: se possível, Pai, afasta de mim este cálice. Ele luta com Deus, mas ele sai vitorioso, sai daquela tentação triunfante e pronto para fazer a vontade do Pai. E após 3 momentos de oração, ele retorna, ele encontra os discípulos novamente dormindo, os repreende mais uma vez, e é nesse momento em que ele ainda está falando com os discípulos, depois de todo esse processo, depois de toda essa semana, quando ele ainda está falando com os discípulos sobre a necessidade deles orarem, deles permanecerem firmes, falava ele ainda: eis que chegou Judas. É possível que, enquanto ele falava com os discípulos, ele tenha olhado ali através das oliveiras, tenha ouvido o barulho da multidão, tenha visto as tochas, porque Mateus nos diz que eles vieram com tochas, uma multidão está entre eles. E Jesus não corre. Falamos sobre isso.
Jesus não foge, pelo contrário. Mateus diz que é Jesus que vai ao encontro da multidão. Ele já passou pela tentação, ele está tranquilo, ele sai vitorioso da tentação. E ele vai na direção de Judas com a multidão. E aí diz o verso 47: com espadas e porretes, vinda a mando ou da parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo. Lucas não informa, mas João nos diz que eles tinham lanternas e tochas. Talvez eles pensassem que no meio da escuridão, lembra, não tem energia elétrica. Eles estão lá no monte, está escuro. Talvez eles pensassem que Jesus, ao perceber a aproximação deles, pudesse se esconder. Então eles levam tochas, algo que possa iluminar o ambiente para poder vê-lo. Mas também é dito que eles vêm com espadas e porretes. Os porretes eram armas regulares que estavam sempre com os policiais no templo. Algo parecido com um cacetete que os policiais têm hoje. As espadas mencionadas aqui eram punhais que eram carregados o tempo todo pelos soldados romanos. E ao invés de acolher o Filho de Deus como o tão esperado Messias, eles enviaram um grupo de soldados para capturá-lo com o propósito de assassiná-lo. Judeus e gentios, ambos estão aqui para fazer algo inacreditável. Ambos, judeus e gentios, estão aqui para fazer algo impensável, porque Jesus não fez absolutamente nada de errado, não houve nenhum crime. O que nós temos aqui são homens assassinos, injustos, desleais, indo na direção de uma pessoa inocente. E os atos desses homens contra Jesus não são apenas injustos, são também irracionais. Porque o que é que a grande maioria daquelas pessoas que estavam ali, aquelas centenas, talvez milhares de pessoas, o que é que elas tinham contra Jesus? Nada. Se venderam à emoção coletiva daquelas pessoas que queriam Jesus morto. Prender um galileu e levam pelo menos 6 centenas de soldados, fora a multidão. Enquanto ele ainda falava, eis que chegou Judas, um dos dois. É interessante que os escritores sagrados, aqueles que escreveram a Bíblia, eles não nos oferecem muitos detalhes sobre Judas. No entanto, quando você vai ler os evangelhos apócrifos, eles têm muitas informações sobre Judas. Por exemplo, há um documento antigo chamado História de José de Arimateia. Esse apócrifo diz que Judas era filho do irmão de Caifás, e ele foi persuadido a se infiltrar no grupo dos apóstolos como um espião, com a intenção deliberada de elaborar um esquema para destruir Jesus. Um outro apócrifo, um outro documento antigo chamado Atos de Pilatos, diz que Judas, ele
depois que traiu Jesus, foi para casa, e quando ele chega em casa, ele se encontra com a sua esposa que estava assando um frango. E ele então conta para sua esposa tudo que ele estava sentindo. E ele diz como que o remorso estava destruindo ele por dentro, e que ele não estava aguentando conviver com aquele sentimento. E ele diz: olha, eu estou pensando até em me matar. E disse que ele temia, porque Jesus tinha dito em alguns momentos que ele ia ressuscitar, e que se caso Jesus ressuscitasse, Jesus viria até ele de forma maldosa, faria alguma coisa contra ele. Então, para evitar que Jesus fizesse algo ruim contra ele, ele estava pensando em tirar a própria vida. A esposa vira para ele e diz: para com isso é loucura. Jesus não vai ressuscitar dentre os mortos. Da mesma forma como esse frango que eu estou cozinhando não vai se sentar nesse momento e cantar. E diz o apócrifo que naquele instante, adivinha o que aconteceu? O frango que estava sendo assado se sentou, cantou, e diante daquele episódio, Judas enlouqueceu e foi se matar. São muitas as histórias que existem sobre Judas. Os evangelhos não nos dizem muitas, nos dizem apenas o básico. E quando a gente volta aqui à cena do jardim, diz o texto que Judas pede aos líderes que agissem com pressa, porque eles deveriam aproveitar a escuridão e o fato de que Jesus estava sozinho lá no Monte das Oliveiras com os discípulos, porque se amanhecesse e se as multidões aparecessem, prender Jesus seria algo mais difícil. Então, pressionado pela ganância, pelas circunstâncias, possuído por Satanás, Judas então reúne os líderes, reúne os soldados e vai com eles naquela missão de capturar Jesus. Pelo que a gente lê dos evangelhos, aquelas horas, desde que ele saiu lá da celebração no cenáculo, até o momento em que ele chega até Jesus, foram horas frenéticas na vida de Judas. Uma reunião apressada com os líderes judeus. Depois ele vai lá e precisa conseguir a autorização de Pilatos, porque só assim os soldados romanos o acompanharem. De alguma forma, ele e os líderes religiosos precisaram convencer o governador romano do fato de que Jesus era um rebelde, de que Jesus ameaçava o império. E uma vez que ele consegue tudo aquilo que ele precisava, eles então caminham na direção de Jesus. E quando o encontram, quando chegam ali, Judas pratica um dos atos mais vis da história da humanidade. Diz o verso 48, que ele se aproxima de Jesus e lhe diz: salve, mestre, e o beijou. Irmãos, é simplesmente inconcebível o que aconteceu aqui. Você convive com pessoas hipócritas. Você sabe que aquela pessoa que vira para você e diz assim com aquele sorriso: boa noite, bom dia. Você sabe que aquela pessoa é hipócrita. Você sabe que ela faz fofoca de você, que ela te calunia. E quando ela chega perto de você com aquele sorriso, te saúda, o que gera dentro de você? Aproximando-se de Jesus, ele disse: salve, mestre,
A hipocrisia desse homem está para além de qualquer tipo de descrição. Por isso que a Bíblia não fala muito, que a Bíblia só diz e permite que a gente perceba a hipocrisia desse homem. O sinal aqui era necessário para que não houvesse nenhum erro. Lembra, eles estão no monte, não é luz do dia, as tochas não iluminam muito bem. Aquela pessoa que vai ser presa, ela precisa ser identificada. Se tivesse ali uma correria, eles não podiam errar e correr atrás de pessoas erradas. E quando Judas chega e dá um beijo em Jesus, isso também nos lembra que Jesus não tinha fisicamente nenhuma característica especial. Jesus era um homem comum, como todos os outros. E Judas teve que encontrar uma maneira de identificar Jesus. Só que ele encontra, devido à sua personalidade hipócrita, ele pensa num sinal dos mais terríveis. Beijar naquela época era sinal de respeito, era sinal de homenagem, de afeto ao professor, ao mestre. Em algumas culturas hoje em dia é assim. Pessoas inferiores beijavam as costas da mão, ou se acima da posição de servo, beijavam a palma da mão. Se fossem inferiores, beijavam as costas, acima a palma da mão. Escravos beijavam os pés, em sinal de súplica, em sinal de submissão. Beijar a bainha de uma vestimenta era sinal de grande reverência. Os beijos em vários lugares tinham o seu símbolo, tinham o seu recado. E um beijo no rosto era sinal de grande intimidade, era sinal de uma afeição calorosa entre iguais. Beijar alguém no rosto era sinal de que você era da mesma posição dele. É uma marca não de gratidão, não de homenagem, era uma marca de amor. Então, como beijo no rosto, Judas vai praticar o ato mais vil, mais negro de traição. Para para pensar nisso. Que tipo de mente pode fazer uma coisa dessas? Trair um amigo já é algo suficientemente ruim, mas ele não. Ele vende o Filho de Deus. Por que eu mencionei há pouco aqui o contexto? Porque lembra, o que Jesus está vivendo até esse momento aqui? Nessa última semana, que começa lá no outro sábado, e eu vim descrevendo, o que nós temos aqui? O ódio dos sacerdotes, o grito das multidões, a covardia lamentável de Pilatos, a brutalidade dos soldados. Nenhum desses atos, nenhum deles se compara a esse ato hipócrita do beijo de Judas. Todo o amor, toda a dedicação que Cristo dispensa a Judas ao longo daqueles 3 anos, e é simplesmente isso que ele recebe. Está vendo, meu irmão? Minha irmã? Quando você se deparar com pessoas hipócritas, pessoas que muitas vezes você investiu nelas, e você pensa assim: eu não merecia isso. Jesus também.
Jesus também não merecia isso. Jesus sabe exatamente o que você passa. Amós, na sua profecia, ele diz que existem aqueles que vendem os justos por dinheiro e os pobres por sapatos. Foi exatamente isso que Judas fez. Porque somente uma alma possuída pelo diabo poderia praticar uma perversão tão grande quanto essa, poderia fazer algo tão terrível com a ousadia que Judas fez de ir lá e identificar o Cristo com um beijo. E quando você vai na língua original, quando você vai lá no grego, você vê que o grego diz assim: beijou fervorosamente, beijou intensamente, afetuosamente, repetidamente. É o que se dá a entender no que o texto grego diz. Para você ter uma ideia do que isso significa, a palavra que Mateus usa aqui para descrever o beijo de Judas é a palavra que é utilizada para um noivo beijar sua noiva. Lucas acrescenta que Jesus vira para Judas e diz assim, Mateus não diz, mas Lucas diz: você está traindo o Filho do Homem com um beijo. O próprio Jesus vira para Judas e diz assim: é isso mesmo que você está fazendo? Claro que ele já sabia disso, mas quando o ato se concretiza, como se o próprio Jesus estivesse surpreso: é isso mesmo que você fez? Marcos vai dizer que Judas não deu apenas um beijo. Marcos vai dizer que Judas continuou beijando, que ele deu mais de um beijo, que foram beijos repetidos. E o pior de tudo isso, no meu entender, o pior de tudo isso é que Judas sabia que Jesus sabia. Judas sabia que Jesus sabia, porque horas antes, lá no cenáculo, Jesus disse assim: existe entre vós aqui um que vai me trair. E quando os discípulos ficam impressionados com aquilo, eles perguntam: quem é esse, mestre? E Jesus diz: é o que está colocando comigo aqui a mão no prato. Judas sabia que Jesus sabia. Ou seja, a perversidade, a hipocrisia dele é sem tamanho. Ele é ousado, porque ele coloca a mão no prato junto com Jesus. Ele não podia fazer aquilo. Ele é debochado. Salve, mestre. Ele é hipócrita. Você percebe como que um abismo chama outro abismo? Como que um homem, ele vai se degenerando? A palavra que Jesus usa aqui está aí no verso 50, olha aí. Jesus, porém lhe disse: amigo. Essa palavra amigo que Jesus usa aqui não é a palavra regular para amigo. Quando você vai no original, você vê que é uma palavra usada para camarada, para companheiro, não para amigo. Ou seja, Judas deixou de ser amigo de Jesus há muito tempo. Afinal de contas, como disse o próprio Jesus, um amigo é aquele que dá a sua vida por alguém. Judas está ali para retirar a vida de Jesus. Ele não é mais amigo. Pessoas que nos traem não são amigas. Pessoas hipócritas não são amigas.
Uma das coisas que mais me impressionam nesse relato é que Jesus tinha poder para naquele momento ali reduzir as cinzas. Não é isso que a gente deseja das pessoas que são hipócritas e nos traem? Quando elas chegam perto da gente, qual é a vontade que você tem? Jesus tinha poder para transformar Judas, num estalar de dedos, numa brasa fumegante. Só em pensar, Jesus tinha poder para transformar aquele hipócrita num sapo. Qual a maldição lá dos contos infantis? Jesus tinha poder para acabar com a existência de Judas imediatamente. Da mesma forma como ele tinha poder lá na cruz, quando colocam lá, e o ladrão vira para ele: se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. Fosse eu ali, eu descia da cruz, fazia o que tinha que fazer, provava para o ladrão e depois voltava para onde eu estava. Porque nós não suportamos o deboche, a mentira, a falsidade, a ironia. Mas é aqui que a gente percebe como Jesus é grande, como Jesus é nobre, como Jesus ele domina as circunstâncias, está acima delas. Jesus vira para Judas e diz: companheiro, faça o que você veio fazer. Faça aquilo que você veio aqui realizar. E eu não sei se você um dia já percebeu, mas eu estou te relatando isso. Essas são as últimas palavras de Jesus a Judas. As últimas palavras que Judas ouviu de Jesus foram essas: companheiro, faça o que você veio fazer. Aqui está o adeus de Jesus ao traidor. Eu tenho certeza que hoje, 2000 e não sei quantos anos depois, Judas ainda ouve essas palavras lá no inferno. Eu tenho certeza que essas palavras ficam ecoando no ouvido de Judas lá no inferno e permanecerão ecoando por toda a eternidade. Enquanto a eternidade existir, Judas estará ouvindo lá no inferno: você está traindo o Filho do Homem com um beijo. Nesse momento ele está lá ouvindo: companheiro, faça o que você veio aqui para fazer. Porque quando nós estudamos sobre o inferno nas Escrituras, essa é uma das realidades que estão presentes no inferno segundo as Escrituras. Todos os habitantes do inferno que trataram Jesus de tal maneira, com indiferença, com descrença, com deboche, elas sofrerão as consequências dos seus atos como castigo eterno. Elas ouvirão palavras que irão permanecer com elas por toda a eternidade, para que aquilo ali aumente a sua culpa. Todo incrédulo que tratou Cristo com profanidade, com desdém, carregará essa culpa por toda a eternidade. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado com a maneira com a qual nós tratamos Jesus Cristo. Muito cuidado. Ele é o homem de dores, mas aqueles que lhe causam tristeza e aqueles que não se arrependem
eles serão destruídos em punição eterna. Muito cuidado com a maneira com a qual você trata Jesus Cristo. As últimas palavras que Judas ouviu dos lábios de Jesus foram essas: faça o que você veio fazer. Essa frase vai ecoar na mente dele por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no inferno o verme não morre. E quando nós estudamos algum tempo atrás aqui sobre o inferno, nós vimos que esse é um dos sentidos dessa expressão: o verme não morre. A culpa fica atormentando a pessoa por toda a eternidade. Não demorou muito, e aquela culpa inicial aumentou em proporções tão grandes que Judas não foi capaz de lidar. Você conhece a história. Ele foi lá, apanhou o dinheiro, devolve aos líderes do templo. Depois disso, apanha uma corda, amarra aquela corda num galho sobre um penhasco, tenta se enforcar. Nem isso ele conseguiu fazer direito, porque diz a Bíblia que o galho quebrou e o corpo dele foi esmagado lá nas pedras do penhasco. Morreu de forma trágica e entrou para a eternidade, para viver longe daquele que esteve tão perto dele. Que tragédia a existência desse homem. Irmãos, esse mundo está cheio de pessoas semelhantes a Judas. Cheio de pessoas. Gente hipócrita que cumprimenta Jesus com algumas atitudes mentirosas. Gente que trata Jesus com profundidade. Gente que ignora, que recusa, que rejeita, que não dobra os seus joelhos. O nosso Senhor, Ele continua sofrendo ofensas terríveis nos nossos dias, de pessoas descrentes, de pessoas hipócritas. Certamente que quando nós falamos aqui de pessoas descrentes, hipócritas, pode ser que a gente esteja pensando em outras pessoas. Mas num momento como esse, a Bíblia nos convida a examinarmos a nós mesmos. Será que nós estamos traindo o Filho de Deus com o nosso viver? Será que as decisões que nós tomamos são decisões que honram Cristo? Às vezes nós não traímos a Cristo nas decisões, mas o traímos nas omissões. Omissões é um jeito muito sério de traição. Na decisão não, mas na omissão sim. Será que somos fiéis a Cristo nos nossos pensamentos? Aquilo que ninguém vê, só nós mesmos. Somos fiéis a Cristo aqui? Nas nossas palavras, nas nossas amizades, a nossa avareza, a nossa mentira, a nossa hipocrisia, o nosso orgulho, a nossa indiferença. Será, gente? Será que realmente somos fiéis ao Filho de Deus? Será que existem características
do filho da perdição, que podem ser percebidas em nós. Os lugares mais terríveis do inferno, porque lá no inferno existem lugares piores do que outros. E a Bíblia diz que receberão mais açoites, dando a entender que sofrerão mais aqueles que aqui nessa vida traíram o Filho de Deus, o seu viver. Que ao pensarmos na cruz, reafirmemos a nossa resolução de que com o nosso viver, de que com o nosso estilo de vida, não traremos sofrimento a Cristo, mas apenas alegria ao obedecê-lo, mas apenas satisfação a Cristo ao fazer aquilo que Ele nos ordena fazer. Que não seja encontrado em nós sentimento, pensamento, atitudes que desonram o nome do nosso Deus. Que ao participarmos da ceia, ao tomarmos do pão, venhamos a sondar os nossos corações e venhamos a pensar, porque hipocrisia para com o nosso irmão, mentira para com o nosso irmão, dissimulação para com o nosso irmão, no final das contas, é hipocrisia, mentira e dissimulação com quem? Tudo que fizerdes a um destes pequeninos, que Deus nos ajude, nos sonde o coração e nos leve a termos uma atitude de fidelidade, de compromisso, de honestidade para com o nosso irmão, que será naturalmente para com o nosso Senhor. Entendendo isso e pedindo a Deus que assim seja, comamos do pão e tomemos do